Olá, eu sou a Paula Porto, eu sou coach de estilo de vida e realização pessoal e eu sou a fundadora da Propósito de Ser Você. Estou gravando esse vídeo hoje para falar sobre os 6 tipos de procrastinadores. E ele é baseado em um livro que eu gostei muito, da Linda Sapadin, chamado How to Beat the Procrastination in the Digital Era, que quer dizer como vencer a procrastinação na era digital. Se você lê inglês, você consegue baixar a versão digital, ele é muito bom. O primeiro tipo é o perfeccionista. E para o perfeccionista, o desejo dele é uma coisa inatingível, que é a perfeição. E ele é muito preto no branco, ou seja, ou ele faz algo perfeito ou tá uma merda. Não existe um meio termo. Então, para ele, é muito difícil ele fazer alguma coisa que ele goste, né? Ele sempre acha que ele não fez bom o suficiente, ele está sempre frustrado, ele é uma pessoa tensa, ele quer controlar tudo para que as coisas não saiam do seu controle e que estejam perfeitas. Então, ele tem dificuldade em delegar. É uma pessoa que termina assumindo muitas responsabilidades para si. E, para ele, os projetos eles estão sempre inacabados. Né? Por isso que ele procrastina, porque ele está sempre mudando, ele está sempre achando que pode acrescentar alguma coisa e tal. E ele tem dificuldade em acabar. Então, a solução para ele seria deixar as coisas acontecerem, né? Ser mais leve. Não colocar como objetivo atingir o 100%, mas o 80%. Né? Porque o 100% dele, a perfeição, ele nunca vai conseguir atingir. Né? Então, que ele tenha em mente que se ele fizer 80%, já vai ser bom demais, já vai atender às expectativas das pessoas. E ele não vai se desgastar tanto e ele vai conseguir cumprir os prazos. O segundo tipo é o sonhador. Né? Então, o sonhador é aquele que ele tem muitas ideias, né? Ele vive no campo das ideias, ele é muito criativo, mas ele não consegue tirar os sonhos dele do papel. E, por ele ser muito criativo, ele se acha muito especial. Então, ele não gosta de fazer aquelas atividades burocráticas ou atividades que ele julga que são chatas. Ele pensa muito no curto prazo, né? No momento presente. Ele quer, como ele quer ter prazer no momento presente, então ele sempre opta, né, por aquelas atividades ou pelas coisas que ele gosta mais de fazer e ele procrastina em realizar as outras coisas, mesmo porque para a gente conseguir conquistar os nossos sonhos, sempre vão ter atividades que a gente não gosta. Né? Em qualquer trabalho vão ter atividades que a gente não gosta. Mas a gente precisa fazer as coisas não importantes para a gente conquistar as coisas importantes. Eu li isso outro dia e achei perfeito e se encaixa aqui nesse momento. Então, para o sonhador, ele precisa justamente ter essa consciência, né, que é fazendo essas coisas que ele vai chegar ao resultado dele. Então, ele precisa ser mais disciplinado, né, ele precisa saber fazer planejamento e cumprir com esse planejamento. E ele precisa deixar de usar palavras tão vagas, né, como em breve, qualquer dia. Ele precisa ser mais concretizador. O terceiro tipo é o preocupado. O preocupado é aquele que ele tem muito medo de sair da zona de conforto dele, porque ele sempre vê tudo de ruim que pode acontecer em qualquer situação. Então, por isso que ele tem receio de sair, né, do mundinho dele. Então, ele sempre pensa em tudo de negativo. Ah, e se acontecer isso? E se não der certo? E se não sei o quê? Né? Então, ele está sempre focando, né, no futuro. Né? Ele tem essa ansiedade, né, de recear, né, de pensar, de estar sempre com a cabeça pensando no que pode acontecer no futuro. Então, ele também maximiza, né, os problemas, já que ele está sempre pensando no lado negativo, e ele minimiza com isso as suas habilidades de fazerem as coisas acontecer. Por isso que ele tem muita dificuldade de sair da zona de conforto. Então, ele precisaria transformar, né, os grandes objetivos em pequenos, para que para que ele minimize, né, esse problema, né, que ele faz de tudo uma coisa muito grande. Ele precisa quebrar isso em coisas menores para que sejam mais factíveis e que ele não tenha tanto medo de sair do lugar. Ele precisa aprender a se desafiar, né? Porque para tudo existe um risco, mas se a gente não arriscar, a gente nunca vai sair do lugar. E ele precisa aprender a ser mais otimista, né? A controlar os pensamentos negativos, né? E acreditar e focar no porquê que ele vai dar esse passo. Né? Ele tem que focar em qual é o resultado que ele quer ter. Ele tem que focar nos benefícios que ele vai obter para que ele consiga sair do lugar.
Depois, o quarto tipo é o criador de crise, né? Eu gosto muito desse tipo, mesmo porque eu me identificava já muito com ele, né? Eu sempre falei que eu trabalhava melhor sob pressão. Então, o criador de crises, ele é isso. Ele espera, né, até que ele não tenha tempo suficiente e aí ele sai correndo, feito um louco, para fazer as coisas no último minuto. E ele acredita realmente, ele se engana muito, né? Ele acredita que o que motiva ele justamente é ele não ter tempo hábil para fazer as coisas. Então, ele quase sempre consegue entregar, mas é claro que ele poderia fazer um trabalho muito melhor se ele começasse antes. E esse é um perfil muito destrutivo, né? Porque uma hora ele está fazendo o impossível, correndo feito um maluco para entregar as coisas, e no segundo momento ele está exausto, porque justamente ele deu mais do que ele podia no momento anterior. Além disso, assim, é muito difícil trabalhar com uma pessoa que tem esse perfil, né? Porque imagina ele passar isso para toda a equipe, né? Ele tem algum projeto, ele segura e no último minuto ele sai delegando, ele quer que a equipe inteira acompanhe o ritmo dele. Então é muito difícil trabalhar com esse tipo de pessoas. Então, o que eles precisam fazer para vencer a procrastinação é tentar obter esse equilíbrio, né? Se dando também objetivos menores, porque já que ele se motiva vendo que o objetivo está se aproximando, coloca objetivos menores para que ele se motive e ele tenha um equilíbrio. E busque atividades que deem adrenalina, por exemplo, no esporte, né, no hobby, mas não traga isso para o trabalho, porque senão você tenta compensar toda essa sua adrenalina no trabalho e fica muito difícil para as pessoas trabalharem com você e para você mesmo também ter essa vida maluca, né, sem equilíbrio nenhum. O quinto tipo, ele é o rebelde sem causa, que eu chamo. O rebelde, ele está sempre, ele não gosta de receber ordens, ele não gosta de autoridade, e ele acha que tudo é pessoal, sabe? Quando a pessoa recebe uma crítica e vai logo achando que é pessoal. Então, ele termina se isolando, né? Ele acha que todo mundo da equipe está contra ele, né? Ele vê todo mundo como um inimigo. Então, é uma pessoa muito difícil também de ser trabalhada. E quando você manda ele fazer alguma coisa, como ele não gosta, né, de ser mandado, ele sempre faz o contrário, né? Ele faz o que dá na telha. Então, a solução para esse tipo de pessoa, primeiro, é entender que o time está a favor dele, né? Que existem objetivos em comuns, né? E não que o time esteja contra ele. Depois, ele precisa enxergar que o que os outros querem, ver isso como um pedido e não como uma exigência, senão isso vai ter uma carga muito grande. E ele poderia desenvolver atividades em que ele possa fazer as coisas da sua forma, né? Então, escolha um hobby, por exemplo, em que você possa fazer, né, sei lá, as coisas do seu jeito, não sei, a pessoa poderia pintar, por exemplo, né? Então ali ela pode fazer do jeito que ela quiser, ela pode usar isso da melhor forma, né, de uma forma criativa e não de uma forma destrutiva e se isolando, né? Então ele precisa ver que as pessoas, elas são amigas, né, e não inimigas. E o último tipo é o agradador, né? Esse é aquela pessoa que não consegue dizer não. Ele acha que ele não pode dizer não, né? Ele vê isso como uma obrigação. E muitas vezes ele sai marcando, por exemplo, mais de uma coisa ao mesmo tempo, justamente porque ele não sabe, né, dizer não. E ele termina priorizando as necessidades dos outros acima das suas próprias necessidades. Então ele procrastina o que ele precisa fazer porque ele está sempre dizendo sim às outras pessoas e muitas vezes ele não consegue dar conta, né, de fazer tantas coisas. Então, o agradador, ele precisa, primeiro, aprender a dizer não. Depois ele precisa aprender a pedir ajuda, porque ele é aquele que está sempre ajudando aos outros, mas ele não pede ajuda nunca, né? Ele não quer incomodar, porque ele tem muito medo da crítica das pessoas, né? Então ele não pede ajuda, ele fica no casulo dele, mas por outro lado também, né, ele acha que se ele falar não, a pessoa vai se chatear com ele, né? Então ele fala amém para tudo. Então ele precisa aprender a impor limites, a dizer não e a pedir ajuda também. Se você se identificou com algum desses tipos, deixe seus comentários aqui abaixo. Não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube, curtir a minha fanpage. E se você também conhece alguém que você acha que vai se identificar com algum desses perfis, compartilhe esse vídeo também. Tá joia? Obrigada e nos vemos no próximo vídeo.